Olá, você que acessou a este canal, seja bem-vindo. Aqui contém comentários bíblicos edificantes para todo mundo cristão. Permaneça até o final deste vídeo. Bom, nem todos que estão na igreja são pastores, né? Todos são úteis, mas nem todos estão no púlpito. Vamos começando por essa história, uma história que eu já ouvi há muitos anos. Dois servos de Deus, jovens, almejaram o pastorado, tá? E os dois foram ao seminário, porque é assim o melhor que se faz. Mas os dois, um tinha o chamado e o outro não tinha. Os dois tinham o desejo e a vocação, mas só um tinha o chamado. Fizeram o seminário e logo um foi chamado ao pastorado, se tornou um pastor, e o outro não. E os anos se passaram. E ele ficou preocupado, porque ele desejava muito ser um pastor e nada. Um dia os dois se encontraram e aquele que era pastor aconselhou o seguinte: olha, você vai orar pedindo a direção de Deus. E isso está certo. Cada um deve perguntar para Deus aonde se colocar, qual é o seu cargo, o seu ministério dentro da igreja. Então, aquele homem foi orar, perguntar para Deus qual era o seu ministério, qual era o seu trabalho dentro do reino de Deus, aqui na terra. Então ele sonhou. Ele sonhou em uma casa muito grande. Apareceu um anjo para ele, não se assuste com isso, e levou ele a um grande corredor. No corredor, mostrou várias portas. Cada porta tinha a sua placa, o seu nome: Ministério Pastoral, Ministério de Evangelista, o Diaconato, o Presbitério, o Ministério do Louvor, e por aí vai. E o anjo pediu que ele batesse em cada uma. Bateu em uma, não se abriu. Bateu na outra, não se abriu. Bateu na outra, não se abriu. E bateu em todas, e nenhuma se abriu. Aí ele perguntou para aquele anjo: olha, não tem mais nada para me fazer? E o anjo disse: não, tem mais uma. Lá na frente tinha uma portinha bem pequenininha, que só dava para entrar de joelho. E aí o anjo disse: bate na porta. E ele se ajoelhou e bateu na porta, e a porta se abriu. Então, aquele homem que desejava muito ser pastor, o ministério dele dentro da igreja era o ministério da oração. Era o ministério da intercessão, que muitos não percebem que isso existe dentro da igreja e tem que existir, senão a coisa não funciona. Bom, aí você viu que nem todos são pastores. Quem está fazendo a obra de Deus não é só quem está no púlpito. Não é só quem prega o evangelho lá no púlpito quem está fazendo a obra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Coríntios e disse que a igreja é como um corpo, e o corpo tem diversos membros. O ouvido, se disser, eu não sou o nariz, então eu não sou do corpo. O apóstolo Paulo ensinou isso daí. Então, se a boca disser, bom, eu não sou o ouvido, então não sou do corpo, não deixa de ser do corpo. Todos pertencem ao mesmo corpo e todos têm uma grande utilidade. Alguns aparecem e outros não aparecem. Aqueles que aparecem são úteis e pertencem ao corpo.
e aqueles que não aparecem também são úteis e pertencem ao corpo também do mesmo jeito. Bom, aí, se todos forem pastores, aonde estará o auditório? Se todos forem mestres, aonde estará os discípulos? Se todos forem músicos, aonde estarão os apreciadores? E por aí vai, e por aí vai, tá? Então aqui está. Tem aquelas pessoas que observam se aquele irmão não estiver no púlpito, se aquele irmão não for um pregador, ele não está fazendo a obra de Deus. E está até enterrando o talento. E aí, por aí vai, muitos pensamentos equivocados, tá? Então, o servo útil que recebeu aquele um talento, ele era útil, tá? Se ele não fosse útil, ele não teria recebido aquele talento. Agora, o problema daquele servo, que Jesus chamou ele de o servo inútil e mau, é simplesmente porque ele decidiu não fazer nada. Ele recebeu um talento, ele era útil. Deus não vai dar algo a alguém sem a pessoa ter a capacidade, ele era útil. Mas ele simplesmente resolveu não fazer nada. É aí que está o erro, é aí que está, vamos dizer assim, o fracasso dessa pessoa. Você sabe que em uma guerra, e veja que a igreja aqui no mundo, ela está em uma guerra espiritual. Sempre foi assim. Em uma guerra, nem todos são soldados. Em uma guerra, quem está lutando não é só aqueles que estão no campo de batalha. Todos sabem disso. Bom, em uma guerra, precisa do soldado para ir para o campo de batalha. Mas em uma guerra precisa do escrivão, precisa do motorista, em uma guerra precisa de um cozinheiro, em uma guerra precisa do médico, do enfermeiro, em uma guerra precisa do piloto de avião, em uma guerra precisa do faxineiro, em uma guerra precisa de todos os tipos de pessoa e todos estão em uma guerra. Tá? Então, assim é na igreja, é na obra de Deus. Tanto na igreja, aqueles que não estão no púlpito ou aparecendo, precisa também dos patrocinadores, aqueles que ajudam a patrocinar as despesas. Assim como em uma guerra, aqueles que não são soldados, não são enfermeiros, não são pilotos de avião, mas são patrocinadores da guerra. Então é assim que funcionam as coisas. Então, aquela pessoa que você não vê no púlpito, que você não vê aparecer, que não tem os dons espirituais, que não faz barulho, que não aparece, aquela pessoa não é uma pessoa inútil e não vá pensar que ela está sem fazer nada. Nem sempre acontece isso. Olha, o apóstolo Pedro também, o apóstolo São Pedro, ele disse que todos os cristãos, toda a igreja, eles são um sacerdócio universal. Um sacerdócio universal. Isso faz lembrar o sacerdócio de Arão, que Arão era o sacerdote e os seus filhos eram sacerdotes também. Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos sacerdotes. Todos eram sacerdotes. Hoje, Jesus, ele é o sumo sacerdote que está à direita de Deus, o Pai. E os cristãos aqui na terra são filhos desse sumo sacerdote. Ora, o que o sacerdote faz?
a principal coisa que o sacerdote faz é orar e interceder. Tá? Assim como na história do início do vídeo, aquele homem que desejava o ministério pastoral, ele descobriu, foi revelado para ele que o ministério dele era a oração, era só orar, era só interceder. E aqui, nos ensinamentos do apóstolo São Pedro, todos são sacerdotes e todos podem orar e interceder pela humanidade. E aqueles que levarem o ministério da oração, o ministério da intercessão, terão uma grande utilidade na igreja, uma grande utilidade no reino de Deus. Porque lembre-se, Jesus sendo sumo sacerdote, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ali mostra o que é uma intercessão. Jesus intercedendo pelos seus discípulos, e também Jesus intercedeu e intercede pela humanidade. Então aqui está. Não é pastor, não é músico, não é pregador, não é evangelista, não é missionário, não aparece, não faz barulho. Mas não vá pensar que você é inútil na igreja, porque todos são úteis no reino de Deus. E aquele servo mau só foi mau porque simplesmente resolveu não fazer nada. E a principal coisa que um sacerdote pode fazer, e você é um sacerdote, a principal coisa a fazer é orar e interceder pela salvação das almas, interceder pela igreja, interceder pelo ministério. E esse ministério tem muito poder e muito valor, e também haverá uma recompensa. Voltando àquela visão que o irmão teve, aquele anjo entrou com ele naquela portinha que se abriu. E lá na frente tinha uma grande mesa, onde estava reunido todos os ministérios, pastorado, evangelista, missionário, o músico, o diaconato, ministério da oração, todos estavam ali naquela mesma mesa. Um dia, todos entrarão lá no céu, aqueles que foram fiéis, e ali estarão em uma grande mesa, não como missionários, não como pastor, não como evangelista, não como famosos, não como músicos, mas como pessoas que viveram aqui nesse mundo em oração, em intercessão e em comunhão com Deus. Todos um dia estarão sentados na mesma mesa, e assim todos têm uma grande utilidade no reino de Deus. Obrigado, Deus abençoe a você que ficou até o final dessa gravação.